ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores. Iniciando o nosso trabalho, gostaria de solicitar do vereador Renato Baiano a leitura de um texto bíblico. Senhor presidente e demais vereadores, eu vou ler um texto hoje, que é a formação nossa de vereadores. São as autoridades constituídas. Carta de Romanos 13, do 14 ao 20. Obediência à autoridade. Submeta-se a qual autoridade constituída, pois não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus, e que elas existem, foram estabelecidas por Ele, e que resiste, pois a autoridade se opõe à ordem estabelecida por Deus, e que lhes resistem e atrai sobre si a condenação a governantes. Não são de temer quando se pratica o bem, mas quando se pratica o mal. Querem viver sem medo das autoridades. Pratica o bem e terá sua aprovação, pois ela é instrumento de Deus. Graças a Deus. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária realizada no dia 19 de outubro de 2020, que ficou à disposição dos senhores vereadores na divisão de legislação para apreciação. Não havendo intenção de retificá-la ou impugná-la, declaro a mesma aprovada. Dando sequência, solicito do primeiro secretário a leitura da matéria em escrito no expediente da presente sessão. Resposta de requerimentos. Item 01. Ofício número 072/2020, requerimento de 21 de outubro de 2020. Em resposta ao requerimento número 067/2020, de iniciativa do vereador Renato Baena. Item 02. Ofício número 073/2020, requerimento de 21 de outubro de 2020, em resposta ao requerimento número 068/2020, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Item 08, ofício número 074/2020, requerimento de 21 de outubro de 2020, em resposta ao requerimento número 069/2020, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, assinado pelo prefeito Márcio Arthur de Matos. Projeto, item 01, projeto de resolução número 003/2020, de iniciativa da mesa diretiva, que altera o anexo 1 da resolução número 001/2020, de 23 de junho de 2020, e da outras providências. Item 02, da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei complementar número 029/2020, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 034, de 03 de julho de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder à Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, a concessão administrativa de uso de imóveis pertencente ao patrimônio público municipal, conforme específica, e da outras providências. Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer o projeto de lei complementar número 029/2020, que autoriza o Executivo Municipal a conceder à Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, a concessão administrativa do uso do imóvel pertencente ao patrimônio público municipal, conforme específica, e da outras providências. Conforme a mensagem, o referido projeto informa que a Companhia de Saneamento do Paraná solicitou do município
a cessão de áreas que serão destinadas à implantação de estação de tratamento de esgoto necessário ao processo de despoluição ambiental e saneamento urbano. Sobre o projeto, a assessora jurídica do IBAM, Fabiane Ubertenbeck Gomes Novaes, elaborou o parecer sobre o número 1732/2020. Neste, inicialmente, destaca-se que seja de concessão administrativa de uso, servidão de passagem ou doação, há de se considerar que no final do corrente ano serão realizadas eleições municipais. Do ponto de vista eleitoral, diz a lei número 9.504 de 1997, que são proibidas as condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos do pleito eleitoral. O parecer ressalta que, dentro de alguns contextos, há que se explicar que não é qualquer dos atos citados na lei que implicam em descumprimento da regra eleitoral a que se influenciar na disputa ou ao teor tão disposto ao caput do artigo 73 da Lei das Eleições. Em outras palavras, a conduta vedada deve ser de tal a intensidade que se possa comprometer a isomia de chance entre outros candidatos. A assessora evidencia no parecer que, se a concessão administrativa de uso ou doação dos imóveis for com encargo a serem cumpridos pela concessionária, parece que a pretendida evidência que se qual enquadra nas condutas vedadas ressalta, exclusive, que é nítido interesse público da construção, a implantação de rede coletora de esgoto necessário ao processo de despoluição ambiental e saneamento urbano. Vedação existirá se a concessão de uso, a doação, fosse para simples e sem qualquer encargo à concessionária, que impedirá a medida, ainda que não se tratasse de ano eleitoral. Por fim, o parecer do IBAM menciona que, em resumo, as normas eleitorais buscam resguardar a igualdade da disputa entre candidatos, mas pretendem impedir que regulamentar o uso e o funcionamento administrativo não se restringe continuidade de programas em ano eleitoral. Entretanto, a lei ou da interpretação pelos tribunais não nos protegem, que buscam iniciar os seus preconceitos de utilizar decisões a favor de condutas contrárias à legalidade ou moralidade. Desse modo, todo ato é possível de apreciação judicial, recebendo a decisão cabível em fase de circunstância específica de que qual ela foi praticada. No que se refere ao Instituto de Concessão que o município pretende utilizar, há de ser realizadas algumas considerações, segundo o parecer do IBAM, número 1438/2020, elaborado pela consultoria técnica Júlia Alexei Nunes da Silva. A concessão de uso de bem público, o contrato administrativo por meio do qual é concedido a particular o uso e privativo do bem público, com finalidade específica. A concessão de uso de bem público pode ser onerosa ou gratuita, deve ser celebrada por prazo determinado. A celebração da concessão de uso bem público, assim como ocorre com todos os contratos administrativos, deve ser, em princípio, procedida o procedimento licitatório, ressaltando apenas situações em que as licitações inelegível ou indispensável por força da expressão da previsão legal. Corrompimento tais entendimento com a finalidade de complementar as informações contidas no parecer do IBAM, número 1772/2020, foi elaborado outro parecer sobre o número 1810/2020. Neste, a assessora salienta a proibição do posicionamento do site do TCU
do que se refere à obrigação de licitação nos casos da concessão de uso bem público. No entanto, esclarece que o referido procedimento será quando, em hipótese, não comprometer ou comportar regime da norma, a competição entre eventuais interessados deverão o contrato ter prazo determinado, extinguindo-se direitos e obrigações quando se adverso de termos finais do acordo. Por fim, o parecer número 1810/2020 explica que, por se tratar de áreas de terras destinadas à implantação de rede coletora de esgoto, necessário ao processo de despoluição ambiental e saneamento urbano. Presume-se que tal serviço público foi regulamentado e concedido à concessionária de saneamento do Estado, sendo assim, a licitação é inviável caso que cabe a contratação direta por inviabilidade de competição de razões do objeto. Ante o projeto, salvo melhor entendimento, não se vislumbram vícios que impeçam o procedimento ao referido projeto. É parecer. Telêmaco Borba, 28 de outubro de 2020. Relator, Mário César Marcondes. Presidente, Hamilton Aparecido Machado. Vocal, Everton Fernando Soares. Expediente, item 01. Indicação número 488 a 490/2020, de iniciativa do vereador Ezequiel Ligossi Betim. Quem diga ao senhor prefeito que faça vaga preferencial para idosos e para cadeirante na Avenida Edemércio Bruno, Edmundo Mercer Júnior, em frente ao Correio Centro. Pavimentação ou possível melhoria em caráter emergencial na Rua Chácara Ari, bairro Jardim União. Pavimentação na Rua Pedreira, no bairro Jardim União. Item 02. Indicação número 491/2020, de iniciativa vereador Hélio César Alves dos Santos. Quem diga, senhor prefeito, que solicite colocação e colocar bancos com todo em frente ao PSF no bairro Bela Vista. Item 08. Indicação número 492 a 495/2020, de iniciativa vereador Maurício Diógenes de Castro. Quem diga, senhor prefeito, que realize. Incluída no cronograma do programa Feira do Bem, o bairro da Vila Rural Brilho do Sol. Instalação de câmaras de monitoramento no futuro complexo de esporte e lazer, que está em processo de construção no Campo Joia. Localização na Rua Rio Iguaçu, entrada, bairro Área 3. Instalação de 3 câmaras de cruzamento da Marginal dos Trabalhadores com a Rua Rio Iguaçu, anexo, bairro Área 13. Instalação de um refletor com sensor de presença na quadra da Escola Municipal Juventina Betim da Silva, no bairro São João. Item 04. Número 496 a 499/2020, iniciativa do vereador Renato Baena. Que indica ao senhor prefeito que efetue realização de pavimentação asfáltica na Rua Ipiranga, bairro Triângulo. Realização de melhorias de sinalização e recuo nas paradas de ônibus, especificamente os de beira da rodovia localizado no bairro Brilho do Sol, Vila Rural. Realização para substituir nos pontos de ônibus pelo modelo adquirido recentemente, bairro Triângulo, cobertura de pontos. Estudo para a implantação de um projeto piloto que prevê espaço exclusivo para motos nos principais cruzamentos, semáforos de nossa cidade, com os blocos deverão ser pintados no cruzamento e prevê que as motos tenham uma área reservada para esperar a abertura do semáforo diante dos outros veículos, para assim evitar futuros acidentes e sua sinalização de tempo e parada urbana.
Item 5, indicação número 500/2020, iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que indica o senhor prefeito que determine colocar redutor de velocidade tipo travessia elevada ou lombada na rua Antônio Raposo Tavares, em frente à Igreja Congregação Cristã do Brasil, no bairro Jardim Bandeirantes. Item 06, requerimento número 072/2020, de iniciativa do vereador Antônio Marcos de Almeida. É só, senhor presidente. Coloca a máscara, tem que tirar a minha. Tem que de máscara, eu tenho que tirar a minha. Informo os senhores vereadores que o projeto de resolução 03/2020 será encaminhado para as comissões permanentes para emissão de parecer. O projeto de lei complementar 029/2020 será encaminhado para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Solicito do vice-presidente a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento número 072/2020, de iniciativa do vereador Antônio Marcos de Almeida, que requer do senhor prefeito municipal que remeta a essa Casa de Leis no prazo que a lei lhe confere as seguintes informações. 1. Qual tem sido o respaldo dado pelo município para a cooperativa de reciclagem de nossa cidade? 2. Em relação ao transporte até mesmo o local, o município tem dado algum apoio? Se sim, como isso tem acontecido? Se não, desde quando isso não mais ocorreu e qual motivo? 3. Em se tratando da alimentação, o município tem dado algum suporte no fornecimento de marmitas, marmitex, etc.? Se sim, de que forma isso tem acontecido? Se não, desde quando o município parou de fornecer alimentação e por qual motivo? 4. Em relação ao recolhimento dos recicláveis na Feira do Bem, para ser destinado à cooperativa, existe a possibilidade de que isso aconteça com outro caminhão, ao invés do compactador de lixo? Por qual motivo tem sido utilizado o caminhão compactador? O que não entender dos cooperados prejudica a qualidade do material a ser reciclável. Senhor presidente, para a votação, requerimento número 072/2020. Pergunto, senhores vereadores, se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 072/2020, com 12 votos. É só, senhor presidente. Solicito do primeiro secretário a leitura da matéria inscrita na ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia. Discussão e votação em turno único. Item 01. Projeto de resolução número 002/2020. Iniciativa da mesa diretiva, que abre no orçamento do exercício 2020 do Poder Legislativo crédito adicional suplementar para reforço das dotações orçamentárias mediante recursos especificados. Discussão e votação em turno único. Está em discussão o projeto de lei de resolução 02/2020. Pergunto, senhores vereadores, se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação.
Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado com 12 votos. Discussão e votação em primeiro turno. Cezinha, isso não dá pedir o segundo turno para votação hoje? Primeiro turno. Não, segundo turno não dá hoje. Esse aqui. Discussão e votação em primeiro turno. Item 02. Projeto de lei ordinário número 037/2020, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 044, de 21 de agosto de 2020, que regulamenta o comércio eventual, ambulante e atividade afins. Revoga a lei de 2021, de 28 de dezembro de 2017 e da outras providências. Discussão e votação em primeiro turno. Está em discussão o projeto de lei ordinária 037/2020. Pergunto, senhores vereadores, se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado com 12 votos. Nada mais constando, encerro nossos trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores e convoco para a sessão plenária ordinária que será realizada no dia 9 de novembro de 2020, às 17h30, no plenário dessa Casa de Leis. Meu muito obrigado a todos. Senhores vereadores. Senhores. Só um minutinho, senhor, para nós